Amém. Então eu vou começar lendo um texto que está lá em Isaías 6. Eu vou ler a partir do versículo 1, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, isso aqui é Isaías dizendo, irmãs: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui nós temos o quadro do momento em que Isaías foi chamado por Deus. E o que eu queria conversar com vocês hoje é o tipo de gente que Deus chama. Você já parou para pensar? Que tipo de gente que Deus chama? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas na palavra de Deus sendo usadas pelo Senhor, né, para anunciar as suas boas novas, para fazer a sua vontade. Mas que tipo de gente que Deus chama? Será que Deus chama aqueles com o melhor currículo? Deus chama aqueles que têm assim as melhores habilidades, as mais altas capacitações, né? Colocando aqui no nosso âmbito natural aqui, aquele que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, dá aula, é esse que Deus vai chamar. Será que é assim? Né? E hoje eu quero te mostrar que não é assim. Na verdade, o Senhor, Ele está à procura de algo específico, que eu creio que cada uma de nós pode ter. Amém? Então, Isaías, a primeira coisa que ele vê é o Senhor no trono. E aí, quando ele se vê diante dessa cena, porque imagina a grandeza desse evento aqui, né? Tinha anjos, e anjos específicos, anjos com 6 asas, rodeando o trono, clamando: Santo, Santo, Santo. Isaías se depara com aquela cena, é como se ele olhasse ao derredor assim, ele olha para ele e fala: Vixe, num bom goianês, tô lascado, né não? Tô lascada, eu tô vendo o Senhor é santo, tem anjos clamando santo, e eu, meu Deus do céu, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para estar aqui diante do trono do Senhor? Para estar vendo Ele, para estar vislumbrando essa cena? Quem sou eu? E aí Isaías faz uma constatação, né? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que acontece em seguida? Vem um daqueles serafins, e diga-se de passagem, é o único local na Bíblia que eles são citados, eles não são citados com esse nome em nenhum outro lugar. E serafim significa literalmente aquele que arde. Então aqueles que são a própria brasa viva chegaram até Isaías e falou: o seu problema é que você tem lábios impuros? Eu vou resolver o seu problema agora. Pegou uma brasa lá do altar e tocou a boca de Isaías. Você sabe o que o Senhor estava querendo dizer com isso aqui? Qual que é a sua deficiência? Eu vou resolver ela. Qual que é o seu problema? Eu vou resolver ele. Né? A semelhança do que eu falei semana passada, né, a respeito de Pedro, que ele também não era, né, o mais cotado, digamos assim, né? Mas o Senhor escolheu ele e ele tinha suas deficiências. Cada um de nós precisa chegar nesse ponto aqui de Isaías, de olhar para si e falar assim: eu não dou conta não, eu tenho essa deficiência, eu tenho aquela outra, mas
não é só enxergar a sua deficiência, é apresentar ela diante do Senhor. Isaías estava onde? Diante do trono. Não é pegar a sua deficiência, guardar ela no bolso e falar assim, isso não é pra mim não. Porque eu não sei falar bem, eu sou tímida. Quem sou eu? Eu vou cuidar de criança, nem filho eu tenho. Né? Às vezes você pode pensar assim. Às vezes você pode pensar, nem casada eu sou, pra que eu vou estar mexendo com criança? Porque nós estamos aqui falando num contexto específico, amém? No contexto da nossa liderança Kids. Isaías, ele se viu diante dessa situação. Eu tenho lábios impuros, eu tenho uma debilidade, eu tenho um problema que eu não sou capaz de resolver sozinho. Mas o Senhor mostrou para ele que o Senhor era suficiente para resolver o problema dele. O Senhor falou assim, tudo bem, você não sabe, mas eu sei, eu resolvo. Eu resolvo essa deficiência sua, eu sou o suficiente. Né? E aí, em seguida, o Senhor faz uma pergunta. Né? O Senhor, o Serafim vai lá, toca Isaías, fala assim, tudo bem, seu problema era seu pecado, agora o seu pecado foi perdoado. Sua iniquidade foi removida. E aí o Senhor faz uma pergunta, quem há de ir por nós? Quem vai? E aí eu penso que Isaías, nesse contexto aqui, ele poderia ter dado muitas respostas, né? Porque avalia comigo. Só tinha Deus no trono, os anjos e Isaías. A Bíblia não cita mais ninguém, nenhum outro ser humano, digamos assim. Não tinha mais ninguém na fila, entendeu? Não tinha ninguém para quem Isaías pudesse dar aquele cutucão assim, ó, e falar assim, vai lá fulano, você não vai não? Ou então, vamos comigo fulano, você não vai comigo não? Não tinha, irmãs, só tinha Isaías. E Deus faz uma pergunta. Quem há de ir por nós? E eu vejo tanta graça nisso, você não vê não? Eu vejo. Você sabe por quê? Porque Deus podia muito bem... Lembra, só tem Isaías ali, que podia ser a resposta da pergunta de Deus. E Deus ainda vira e pergunta, quem há de ir por nós? Você quer, Isaías, ir? É como se Deus estivesse lá do alto e sublime trono. Isaías, meu querido, você quer ir? E Deus deu uma opção de escolha. Isaías podia falar assim, Senhor, muito legal isso aqui, tá muito linda essa fumaça nos envolvendo aqui, essa glória, né? Vamos fazer igual Pedro lá no Monte da Transfiguração, tá tão bom aqui, Senhor, vamos armar 3 tendas e ficar aqui, uma pro Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui, Senhor, curtindo essa vibe aqui, ó, tá tão bom aqui, vamos ficar aqui. Mas o Senhor tinha uma necessidade. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por mim? Quem vai levar a mensagem? Quem vai ser os meus pés na terra? E Isaías, diferente de Pedro, né, lá no Monte da Transfiguração, prontamente ele responde, eu vou, Senhor, eu irei. Mesmo porque ele deve ter olhado, né, trazendo para o natural, olhou para um lado, olhou para o outro, só tem eu aqui, então deve ser eu que Deus está chamando, né? Deve ser comigo esse negócio, esse chamado aqui deve ser para mim. E o mesmo eu quero te dizer hoje, minha irmã, o chamado do Senhor é para você. Amém? Amém? Responda sim, decida dizer sim, sim, Senhor, apesar das minhas debilidades, apesar das minhas dificuldades, eu vou. Apesar dos meus lábios impuros, hoje os seus lábios não são mais impuros, amém? Mas às vezes você olha e vê outras deficiências, né? Outras debilidades, outras insuficiências. E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso, né? Ele é amplo, essa palavra é bonita, né? Ele é amplo para suprir a sua debilidade. Aquilo que você acha que, não, isso aqui Deus não vai poder usar. Deus usou os lábios impuros de Isaías para profetizar para um povo de impuros lábios. Por que precisava ser Isaías? Porque ele reconhecia que os lábios dele eram tão impuros quanto os do povo. O que isso significa? Havia uma identificação do profeta com o povo. Precisa haver uma identificação nossa com a necessidade que está lá fora. Precisa haver uma identificação nossa
com a necessidade das crianças. E é aí que eu vou entrar numa segunda pessoa, que Deus também chamou, né? E aí eu vou com você lá para Êxodo, capítulo 3, versículo 10. 10? Aqui o contexto é Moisés, diante da sarça que ardia, mas não se consumia. Vê que tem fogo nos dois cenários aí, né? E aí o Senhor responde, né? Depois de toda uma conversa aqui que Deus teve com ele, Deus fala assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E ó a resposta de Moisés, irmãs. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vê que resposta totalmente diferente, né? Enquanto Isaías falou assim: eu vou, Senhor, pode contar comigo, vamos embora. Isaías sabe nem direito o que ele ia fazer. Deus não tinha dado especificações do que seria. Deus só falou: quem há de ir por mim? Isaías prontamente respondeu: eu vou, Senhor. Com Moisés foi totalmente diferente. Deus foi específico: eu vou te chamar para uma tarefa específica de tirar o meu povo do Egito, do meu povo lá do Egito, da escravidão, e eu vou ser com você. E Moisés olha assim: Deus, o senhor deve estar brincando com a minha cara, né? Quem sou eu, Senhor, para ir? Isso parece uma atitude assim de muita humildade, né? Moisés, ele reconheceu que ele não era capaz. Quem era ele para ir? Mas eu quero te falar que não foi bem assim. Você sabe o que eu vejo, a diferença entre esses dois? Isaías, ele conhecia o Deus que ele estava servindo. E ele sabia que ele podia depositar toda a confiança dele no Senhor. Moisés não conhecia esse Deus. Esse aqui foi o primeiro contato de Deus com Moisés. Moisés não conhecia a Deus, irmãs. Moisés não tinha a intimidade que Isaías tinha. E quantas vezes nós temos tido intimidade com o Senhor? Quantas vezes nós temos tido alimento suficiente, como eu falei que semana passada, né? Que o Senhor, depois de ter ressuscitado ali na beira da praia, ele alimentou os discípulos antes de falar para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos tido intimidade, nós temos recebido alimento, mas a gente tem se recusado a ir. Por quê? Porque às vezes a gente não tem conhecido verdadeiramente o Deus que a gente serve. E isso é muito sério. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando Moisés vai falar com o Faraó, é toda uma celeuma aqui, né? Toda uma novela, traduzindo em miúdos aqui. É uma novela, irmãs. O negócio não foi fácil, não. Moisés falou assim: então tá bom. Primeiro Deus teve que convencer Moisés, tá? Moisés foi convencido a ir libertar o povo. Você consegue imaginar essa cena? Eu não dou conta de... Eu leio isso aqui, eu falo assim: Jesus amado, será que eu ia ter essa ousadia de Moisés? Ou será que eu ia ter a ousadia de Isaías? Porque Moisés teve a ousadia de falar não para Deus. Ele falou: Senhor, não vou não. Você vai me desculpar, mas essa tarefa aí é difícil demais. Eu não dou conta não. Não é para mim. O Senhor deve ter enganado. Tem meu irmão, Arão. Por que o Senhor não chama ele? Chama ele, Deus. E Deus faz concessões para Moisés. Deus fala assim: tá bom, Moisés, você precisa de Arão? Leva Arão junto com você. O que mais que você precisa, Moisés? O que você não entendeu ainda, que a parada é contigo? O que está faltando para cair sua ficha? Que o negócio é com você que eu estou falando. E Deus vai com Moisés, aí tá bom, Deus convenceu Moisés. E aí, por fim, Moisés tinha que chegar diante de quem? Diante de Faraó. Aí Moisés argumenta: Senhor, mas eu vou chegar diante do povo, o povo não vai acreditar em mim. Vai, Moisés, vai, você faz assim, 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 o povo vai acreditar. Então tá bom. Mas Senhor, Faraó não vai acreditar em mim. Vai, Moisés, você faz assim, 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 que Faraó vai ceder.
Aliás, Faraó vai endurecer o coração, mas vai chegar um momento que ele vai ceder. E aí vai lá Moisés, diante de Faraó. Faraó, Deus mandou eu vir aqui para libertar o povo dele, tá pedindo por educação aqui, gentilmente você deixar ele ir, né? Deixa a gente ir para cultuar o Senhor. Faraó, você tá de brincadeira com a minha cara, né, Moisés? Você tá com más intenções, Moisés. E aí depois, e as pragas vão acontecendo, porque Faraó vai negando e Deus fala que endureceu o coração dele. Aí quando o negócio já tava assim, lá pela 8ª praga, antes de cada praga, Moisés ia diante de Faraó, viu, irmãs? Para negociar. E aí, Faraó, tá suficiente essa 5ª praga aqui? Vamos liberar o povo? Não, Moisés, não vou não. E aí vinha mais uma praga. Aí quando já estava lá pela 8ª praga, vai de novo Moisés falar com Faraó. E aí Moisés fala, deixa a gente ir, Faraó. A gente vai cultuar o Senhor. Hora nenhuma Moisés fala que eles vão voltar, mas o alvo era cultuar o Senhor. E aí Faraó fala assim, ó, lá no capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Faraó estava assim, tá bom, você me venceu pelo cansaço, pode ir servir ao Senhor, mas quem que é que vai? Porque nesse momento a gente sabe que saíram do Egito mais ou menos 3 milhões de pessoas. Tá bom, Moisés, você me venceu pelo cansaço. Quem que é que vai? Aí Moisés respondeu, né? Havemos de ir com os nossos jovens, os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. E aí, diante desse contexto, né, Faraó fala assim, não, você tá querendo ir com todo mundo? Não, Moisés, você está pedindo demais. Não vai com todo mundo não, Moisés. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, que tendes má intenção. O que Faraó falou para Moisés? Tá bom, Moisés. Meu povo está sofrendo demais, nós já estamos aqui com 8 pragas nas costas. Vamos fazer o seguinte? Vai ficar bom para mim e para você. Você vai, mas vai só com os homens. Se quiser, você pode levar as mulheres também. Mas as crianças ficam. Deixa as crianças, Moisés. Não, o menino vai atrasar vocês no caminho. Criança vai fazer vocês andar, né, mais devagar. Porque, né, o passo de criança é pequeno, né? Não é pequeno? Bebezinho, então, eles nem andam. Às vezes você tem que carregar no colo. E aí Moisés falou assim, não, Faraó, você não está entendendo. Eu levei anos para conhecer o Deus que os meus pais servem. Mas essas crianças, não. Elas vão conhecer o Senhor desde pequenas. Elas vão ter experiência de adorar o Senhor desde pequenas. Eu não vou deixar elas para trás. Elas vão conosco. E foram elas que entraram na terra prometida. Porque aquela geração que saiu, né? Não vou entrar nesse ponto hoje. Mas aquela geração que saiu lá do Egito, não foram eles que entraram em Canaã. Quem entrou em Canaã foram as crianças que Faraó queria reter. E Moisés teve tanta percepção disso, né? Moisés foi tão sensível ao Espírito com isso, que ele falou assim, não, eu demorei para conhecer o Senhor. Eu demorei para conhecer o Deus dos meus pais, mas essas crianças não. Eles vão conhecer desde pequenos. Eles vão aonde eu não fui. Eles terão experiências desde muito pequenininhos, desde muito jovens, porque não há limite de idade para ter experiência com Deus. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso. Muito pelo contrário. O que a gente vê é justamente o oposto. É João Batista sendo cheio do Espírito, ainda no ventre de Isabel. Só porque Maria, que estava grávida de Jesus, chegou e falou, seja bem-vinda, Isabel. Só porque Maria abriu a boca e falou uma palavrinha com Isabel, minha prima querida, que saudade de você.
João Batista foi cheio do Espírito só com a presença de Jesus no ventre de Maria. Nenhum dos dois tinha nascido. Você percebe a grandeza disso? Você percebe a importância de falarmos de Jesus, de ensinarmos as nossas crianças a ter experiência com Ele desde pequenininhos? Você consegue perceber isso? Isso é extremamente sério, isso é extremamente importante. Para você que tem filhos, não negligencie a experiência dos seus filhos com Jesus. Não negligencie a intimidade que eles podem ter desde pequenos com o Senhor. E para você que não tem, não negligencie que você pode ser um instrumento na vida daquelas crianças que não têm oportunidade de ter pais que conhecem o Senhor. Nós fomos chamadas para isso. A semelhança de Isaías que estava lá diante do trono. Nós fomos chamadas para isso, para anunciar essas boas novas. Nós fomos chamados para dizer: sim, Senhor, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós fomos chamadas para isso, né? Quando a gente vê o trono e toda a visão que Isaías teve, o trono sempre vai nos falar de governo. Sempre vai nos falar de uma posição de autoridade, né? E Isaías descreve claramente que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Não tinha uma posição mais elevada do que a do Senhor ali naquele contexto, né? Isaías sabia do governo de Deus sobre a terra e do governo de Deus sobre a vida dele. Que hoje você possa perceber o governo do Senhor na sua vida e o chamado dele para você. O chamado do Senhor é muito simples, irmãs. Não é complicado, não é algo fora do normal, é apenas para que você se disponha, assim como Isaías, né? Porque assim como eu dei o título nessa palavra de quem são as pessoas que Deus chama, né? E a resposta é muito simples. Deus chama pessoas comuns para tarefas extraordinárias em tempos difíceis e debaixo da provisão dele. Nós vivemos tempos sombrios. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Essa semana viralizou 2 vídeos que são assim nojentos, para dizer o mínimo. Os 2 são adolescentes ali na faixa dos 12, 13 anos, mais ou menos, na escola, no ambiente da escola. Em um deles, o professor está dando aula de educação sexual. E você viu? E ele faz o aluno de ilustração ali na frente de toda a turma, e tem uma outra aluna filmando a cena. E aí ele faz um gesto com os dedos, ele veste um preservativo nos dedos do aluno e ele simula nos dedos do aluno sexo oral. Sim, na frente da turma toda. Para crianças, porque para mim são crianças, que tem ali entre 12 e 13 anos de idade. Esse foi um dos vídeos. O segundo, que eu acho que é tão pior quanto, aí já são adolescentes, né? Ali dos seus 14, 15 anos mais ou menos. Eles estão na quadra da escola. Não sei bem de que é aquela aula, que graças a Deus o vídeo é curtinho, mas como todos os perfis do Instagram compartilharam como alerta aos pais e tudo mais. Tem um menino sentado na cadeira, uma música de funk tocando e meninas fazendo uma roda em volta desse menino sentado na cadeira. E elas estão com shortinho, elas estão tem uma que tá apenas de lingerie. E elas sentam no colo desse menino. Tem um momento que tem 3 sentadas no colo dele, do mesmo jeito, simulando o ato sexual. É um negócio assim que você olha assim, você fala assim, quem que ensinou isso para essas crianças? E eu sei quem que ensinou. Quem que ensinou foi a mídia,
foi o professor esquerdista dela dentro de sala de aula, foi a liberdade, né? Em nome da liberdade sexual, em nome de você poder viver a sua vida do jeito que você quer. E realmente, você pode viver a sua vida do jeito que você quer. Inclusive nós. Podemos ensinar para as nossas crianças aquilo que nós consideramos como certo. Aquilo que nós temos como base, que é o padrão da palavra de Deus. Porque não há Isaías suficientes para dizer, eu vou entrar lá naquela escola e eu vou falar para essas meninas, para essas adolescentes, para essas pré-adolescentes, para essas crianças, que existe uma opção melhor do que entregar o seu corpo para qualquer um. Eu vou lá falar para elas que existe um amor que é muito maior do que o amor de um homem, do que o amor de uma menina, para os meninos também. Existe um amor que supre muito mais, que é o amor de Jesus. Existe um senso de importância muito maior do que esse dado pelas drogas, pelo sexo desenfreado. Existe algo melhor para você. Tá faltando Isaías no nosso tempo. Tá faltando mais Moisés dispostos a ir libertar, a tirar essas crianças desse cativeiro. Elas estão no cativeiro. Se tem uma coisa que me deixa assim, eu ainda não sou mãe. E eu espero, com a graça do Senhor, quando eu for, né, eu consiga dar alternativas, né, opções para os meus filhos, para não deixar eles refém disso aqui, das telas. Quantas crianças estão escravas disso aqui? Irmãs, eu já vi criança que só come se estiver na frente desse negócio. Não come se não estiver na frente disso aqui. Ou de um tablet, ou de uma televisão. Aí ela não olha no olho do pai e da mãe. Isso aqui é viciante. Se é viciante para nós, você imagina para o cérebro de uma criança que está em formação. É viciante. E há um estudo, eu não vou aqui me arriscar a dizer de onde que é, porque realmente não lembro de cabeça, mas tem um estudo que diz que o QI da humanidade está diminuindo, enquanto ele deveria crescer a cada geração. O QI do ser humano deveria crescer. Você está entendendo que ele está diminuindo? Isso é muito sério. Se você não enxerga seriedade nisso, nós precisamos orar. Porque é sério. Literalmente, o ser humano está ficando mais burro. Por quê? Porque está refém disso aqui. Desde pequenos, o celular chega, a mídia chega, os jogos chegam, as influências erradas chegam. Por que a gente tem que esperar eles crescerem para falar de Jesus para eles? Que a gente possa, assim como Isaías, de pronto responder, eu vou, Senhor. Não precisa chamar 2 vezes, não, eu vou. Porque só o estado que tá, só de ver o estado que tá essa geração de crianças, já é motivo suficiente para você se compadecer. Se você tem o Espírito de Cristo, você precisa, assim como o Senhor, se compadecer desses cordeirinhos que estão padecendo. Eles estão padecendo, porque não tem gente suficiente para ir lá e falar. E o diabo está fazendo a festa, porque a Bíblia fala claramente que ele veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele vai ter a gentileza de esperar eles crescerem para só então ele matar, roubar e destruir? Não vai não, irmãs. Se ele vai começar desde cedo. E eu te digo uma coisa, se o inferno começa desde cedo, a igreja tinha que começar desde o ventre. A igreja tinha que começar desde mais cedo ainda. E quantas vezes a gente negligencia, né, a educação das nossas crianças cristãs mesmo? Quantas vezes você abre mão, vou falar agora para as que têm filho, né, especificamente. Quantas vezes você abre mão do seu filho ir para a igreja porque ele está cansado? Mas para a escola ele vai, mesmo estando cansado, né? Dormiu tarde, mas depois ele vai acordar cedo no outro dia, fazer tarefa, não deu tempo de almoçar, compra um marmitex, vai, come de qualquer jeito, mas vai para a escola.
E aí chega o dia de ir para a igreja, ah não, tadinho, ele estava cansado, estava enjoadinho, não queria. Amém. Eu até entendo que tem situações que são mais desconfortáveis mesmo. Mas ensina seu filho, não abre mão. Ensina ele o caminho que ele tem que andar. E quando a palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho em que ela deve andar, o caminho em que deve andar é você andando junto. Deixa o seu filho te ver buscando o Senhor. Busque o Senhor junto com ele. Tenha uma vida de oração na sua casa. Tenha uma vida de leitura da palavra na sua casa. Se você ainda não tem filhos, peça ao Senhor que te dê graça de fazer isso o dia que você tiver. E ensine as crianças da sua célula a agir assim também. A ter uma vida de intimidade com Deus, assim como Isaías tinha, para o dia que chegar a vez delas de falar, eis-me aqui, Senhor, elas possam responder de pronto, eu vou. Então vocês que têm filhos, invistam nos seus filhos de maneira incisiva, de maneira prática, de maneira intencional. Não deixe as coisas assim a esmo, sabe? Do tipo, eu vou lançar uma sementinha aqui, outra mês que vem, quem sabe um dia nasce alguma coisa. Seja consistente no seu plantio. O que eu quero dizer com isso? Mais vale o seu filho aprender a orar e ler a Bíblia 15 minutos por dia, 5 minutos todos os dias, do que uma vez na vida e outra na vida também, porque na morte ninguém vai orar. Entende? Seja consistente. Você que lidera a sua célula, seja consistente com a sua célula. Vai lá toda semana. Seja consistente com a palavra que você ensina para eles. Indira, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu estou ensinando a mesma coisa toda semana. Tem problema não, criança aprende por repetição. Ensine toda semana a mesma coisa. Ensine eles a temer o Senhor. Ensine que o Deus que eles estão aprendendo a conhecer agora é grande, é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que um dia eles vierem a pensar, pedir ou imaginar. Não abra mão disso. Na sua casa, na sua célula, no seu contexto. Vamos juntas saquear o inferno, ir lá na boca de Faraó e resgatar essas crianças, porque eles estão precisando de resgate, irmãs. Você está aqui porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor tem algo para fazer através de você nessa geração. Então, não negligencie o chamado do Senhor, né? Não diga, depois eu vou. Não, Senhor, a hora que eu arrumar a minha vida, a hora que eu organizar todas as coisas aqui, aí a gente conversa a respeito disso, né? Não faça isso. Sabe por quê? Porque tem uma geração inteira esperando os Isaías que precisam se levantar. Tem uma geração inteira sendo dizimada pelo inferno, esperando os Isaías se posicionarem. Se posicione. Indira, eu não sei como, não sei nem por onde começar. Não se preocupe, a gente vai começar juntos. Você vai começar conhecendo uma célula aqui, se você não conhece, visitando. Se você precisar visitar mais de uma, você visita mais de uma. Não tem problema. Mas desde que você tome uma posição, uma atitude prática de se envolver diretamente, claramente, de falar assim, eu vou. Indira, eu quero liderar. Indira, eis-me aqui. Eu não sei como que eu posso ser útil nesse ministério, mas eis-me aqui. Amém? Né? Minha oração por vocês nesses dias é que você tenha essa clareza, essa revelação da necessidade que há para que você possa, assim como Isaías, responder, eis-me aqui, Senhor. Amém? Queria que a gente orasse